Vamos falar sobre as considerações finais da matéria de fisiologia, tá? Vamos falar sobre a medicina aeroespacial. Ela também é conhecida como medicina da aviação. Ela vai estudar o organismo do homem que voa. Vai estudar as reações frente aos fatores desse organismo na atividade aérea. Ela vai procurar estabelecer os limites da resistência do organismo desse homem que voa e os meios de proteção para proteger o organismo desse homem que voa. Ela vai visar eventuais danos no organismo desse homem que voa e danos psicológicos e danos psiquiátricos decorrentes da atividade do homem que voa. Bom, a hipóxia, ela é a falta de oxigenação, tá? Então, acontece que o oxigênio, ele tem uma pressão, né? Para ele entrar lá nos alvéolos, que são essas bolsas de ar, ele precisa de uma certa pressão para ele entrar e ser transportado na corrente sanguínea. Porém, com a falta de oxigênio, o oxigênio vai perdendo pressão, né? Principalmente nas alturas, tá? E o que acontece? Se não tem pressão, ele não vai conseguir ultrapassar essa bolsa e não vai conseguir ser transportado, né? Com mais oxigenação, mais pressão vai ter. Quanto mais oxigênio, mais pressão e mais força esse oxigênio vai ter para trabalhar. Menos pressão significa que tem menos oxigenação, ok? Esse fenômeno ele vai explicar a perda do sentido de Tissandier. Tissandier foi um dos cientistas que se subiram a um balão. Isso foi um experimento que fizeram para ver quais eram os efeitos das alturas, né, que causariam no organismo do homem. Então fizeram esse experimento, subiram lá 3 cientistas, e desses 3 cientistas, o único que sobreviveu foi o Tissandier, porque ele caiu, ele estava com a mão amarrada, não sei porquê, mas estava com a mão amarrada lá onde era a parte que tinha uma válvula, né, para subir e descer o avião não, o balão. Então, quando ele caiu, essa válvula foi ativada para baixo e aí o balão veio a voltar para baixo, né? Então, ele foi o único que sobreviveu a esse experimento para tentar entender o que acontece com o organismo quando ele está a uma altitude, né? Por essa razão, devemos instruir os tripulantes sobre a medicina aeroespacial. Tem muitas finalidades essa instrução. Devemos fazê-los conhecedores dos agentes agressivos. Eles têm que entender quais são os agentes agressivos que vão atacar o organismo durante a atividade profissional. Conhecendo esses agentes, a gente vai poder ver os recursos e os meios para proteger-nos, tá? Dos recursos, devem conhecer os recursos para neutralizar esses agentes agressivos, da proteção, proporcionando uma série de dispositivos, de normas e ações. Olha, quando a gente não conhece algo, essa informação vai nos gerar intranquilidade, apreensão, e isso vai afetar o trabalho aéreo. Temores, ansiedades, tudo isso compromete o desempenho do indivíduo e no trabalho e compromete a segurança de voo, que é algo que nós hemos falado na matéria anterior, que segurança de voo é algo importante, devemos estar atentos com a segurança de voo. Qualquer coisa pode ser fatal. Próxima página. Vamos falar sobre as células. As células são unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos. Então, elas são essas unidades estruturais e funcionais. As células apresentam a menor porção da matéria viva dotada capaz de autorreplicar-se. Então, é a menor porção da matéria viva. A célula é viva, viu? Durante o desenvolvimento embrionário, grupos de células se diferenciam, né, durante o desenvolvimento embrionário.
através da ativação ou desativação dos genes, formando tecidos com diferentes funções. Então, vão ser formados tecidos que têm diferentes funções. Ou seja, existem tecidos que correspondem a um grupo de células especializadas, tal, né? Já existem grupos de tecidos que vão fazer os órgãos, né? E os órgãos são formados por grupos de tecidos especializados em fazer órgãos, né? Não vai lá fazer os órgãos ser feitos por um grupo de tecido que faz cartilagem, por exemplo, né? Que cuida da fabricação das cartilagens. Então, não vai funcionar isso. Então, os órgãos, eles vão ter que ser formados por um grupo de tecido que formam órgãos, ok? Então, tem a formação, cada tecido é especialista em formar alguma coisa. São artesãos, né? Cada um com seu tipo de artesanato. Vamos falar sobre a saúde. Segundo a OMS, o estado de completo bem-estar mental e social não está associado apenas à ausência de doença, ok? Você pode estar sem ausência de doença, porém você pode não estar bem físico, mental e nem socialmente, né? Então, esse estado de bem-estar, ele não... você precisa estar com um estado de bem-estar, uma saúde, né, para você ser considerado ali saudável, né? Então você precisa estar bem físico, mental e socialmente. Bom, vamos falar o que é uma epidemia. A epidemia, ela é um aumento de casos de uma determinada doença em uma determinada região. Por exemplo, no Brasil, lá em São Paulo, por exemplo, podem aumentar o número de sarampo, por exemplo. Então, se aumenta o número de sarampo naquela região, eles vão começar a vacinar as pessoas contra sarampo. Então, ali vai ocorrer uma epidemia, que é o aumento de número de casos do sarampo lá em São Paulo, por exemplo, em uma determinada região. A epidemia é a doença que se manifesta em determinada região. Por exemplo, lá na África, acontece a malária, né? A malária é uma doença muito comum dessa região, né? Desse tipo de região. Então, a endemia, ela é a doença que vai se manifestar ali somente naquela região, tá? A pandemia, ele é o caso de doença que se alastra por vários países. Por exemplo, temos o coronavírus, né? Já estão cansados do coronavírus, mas temos o coronavírus, que é a pandemia, é essa doença que vai alcançar vários países. Próxima página. Vamos ver as formas de transmissão intoxicológicas infectocontagiosas. Então, vamos ver quais são as formas da transmissão dessa doença. É por contato direto, contato indireto, pelo ar e secreções corporais. Pelo contato direto, a gente tem a sarna, por exemplo. Contato indireto, a conjuntivite. Pelo ar, temos a gripe, meningite, tuberculose. Secreções corporais, temos a hepatite, a AIDS. Vamos falar também aqui sobre as principais doenças. São as doenças de Chagas, malárias, raivas, hidrofobia, esquistossomose, as cólera, a febre amarela, o tétano, tuberculose, meningite, hepatite, leptospirose, AIDS. Bom, vamos falar aqui sobre a cabeça. A cabeça, ela vai se dividir em crânio e face. Vamos ver os componentes essenciais do sistema nervoso, o cérebro. Os componentes essenciais do sistema nervoso são o encefalo, tá? Que é o cerebelo, é o bulbo raquídeo. O sangue circulante, que o normal é 75 ml aproximadamente. O líquido encefálico, 75 ml aproximadamente. O peso desse cérebro é de aproximadamente médio, tá? É de 1.400 gramas.
E vamos falar sobre sistemas integrados, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Temos também nervos raquidianos, que são 31 pares, temos 31 pares de nervos raquidianos. Nervos cranianos, temos 12 pares. E os pares cranianos principais, quais são os pares cranianos principais? São o olfativo, o óptico e o auditivo. Próxima página. Bom, aqui vamos falar sobre os seios, tá? Aqui na face, os seios são esses buracos que a gente tem na face. Vamos falar sobre os seios. Na medicina aeroespacial, observa-se essas cavidades, né? E as suas perturbações nas alturas, né? Porque ali nessas cavidades contém ar, então nas alturas elas vão se perturbar mesmo. No crânio deve ser citado e destacados, na parte do crânio, né? Que essa parte aqui, eu cortei o crânio aqui, coloquei o crânio para cima aqui. No crânio deve ser citado e destacado os seios que estão nessa cavidade cheia de ar e tem contato com as cavidades através do orifício nasal. Então, esses seios do crânio, eles têm contato com os orifícios nasais. Temos 2 seios aqui no crânio. Temos esses seios aqui, os seios frontais, que estão aqui na frente mesmo. E se você ver aqui na figura que está aqui embaixo, de cores que tem 1, 2, 3 e 4, temos aqui no número 3, que é o seio esfenoidais, tá? Que é o seio do crânio. Você tá vendo aqui que tá em vermelho. Esfenoidais. Então, temos os seios do crânio, que são esses 2 que tá na parte da frente, os seios frontais, e os seios esfenoidais, que ali ele tá mais escondidinho, ele não tá na frente da face, né? Ele tá lá escondidinho. Então, no crânio encontramos esses seios, que é os esfenoidais e os seios frontais. Na face, a gente vai encontrar os seios maxilares, que são esses 2 seios aqui debaixo do nariz, perto do nariz e debaixo do olho. Então, esses são os seios maxilares, tá? E se você puder dar uma olhadinha esses pequenos orifícios que estão ali entre o nariz, você vai conseguir ver esses buraquinhos. Bom, esses são os seios etimodais. Eles são os pares localizados entre as órbitas oculares. Os outros 3 pares consistem nos seios esfenoides, tá? Localizados atrás do olho, ok? E os seios maxilares, eles são encontrados atrás dos ossos da bochecha. E os seios frontais, eles estão na testa. Bom, vamos ver aqui essa figura que está de cores aqui, que está enumerada, os seios paranasais. Temos os frontais, que estão de verde ali na parte do crânio, da testa mesmo. O etimodais, né, são esses pequenininhos aqui que está entre os olhos. E os seios esfenoidais, que são esse que está de vermelho ali, quando a gente fica, né, quando a gente vira aqui a cabeça, e ele não está na parte da frente, ele está ali dentro mesmo, na parte de dentro. E temos os seios maxilares, que são esses que estão aqui abaixo dos olhos, nas bochechas, que estão de azul. Próxima página. Bom, vamos falar aqui sobre o ouvido, né? O ouvido externo, vamos começar com o ouvido. O ouvido, os ouvidos eles estão divididos em 3 partes. Quais são essas 3 partes? O ouvido externo, onde a gente vai encontrar o canal auditivo, o ouvido médio, onde a gente vai encontrar a cavidade tipânica, tá? E onde se encontra o tímpano, né? A cavidade tipânica e o tímpano. E também encontramos a bigorna e o martelo e o estribo. E temos o ouvido interno, onde encontramos o tribo, o nervo auditivo e o caracol, que também é conhecido como cóclea. Bom, então o ouvido interno, ele vai ter o canal auditivo, né? E o ouvido médio, ou
que é chamado ouvido médio ou cavidade tipânica. Ali a gente vai encontrar o tímpano, a bigorna, o martelo e os estribos, tá? Já no ouvido interno, onde se encontram o estribo, o nervo auditivo e o caracol, tá? Que também esse caracol é conhecido como cóclea, né? O caracol como cóclea. Bom, vamos falar sobre o ouvido externo, onde está o canal auditivo, tá? Né? Então, é no ouvido externo onde a gente tem o canal auditivo. Então, nesse ouvido externo, a gente vai ter o pavilhão auricular. O que que é isso? É a orelha. Então, você vê aí a orelha pulsando. Então, esse pavilhão auricular é a orelha. Também temos, no ouvido externo, compreende como pavilhão auricular a orelha. Também temos o canal auditivo, tá? O canal auditivo, que é o canal, que é uma cavidade do ouvido externo, cuja função é conduzir o som. Então, temos aí o canal auditivo, onde vai ser conduzida o som. O canal auditivo externo, ele vai estar ali, o meato auditivo externo, ele vai estar ali limitado pelo tímpano, tá? E o que é o tímpano? O tímpano é a membrana, que é uma membrana muito fina, ela é semitransparente do ouvido médio, tá? Ela apresenta uma forma circular que se encerra por dentro como um conduto auditivo externo, ok? Sua função é vibrar mediante estímulo sonoro. Então, ela vai vibrar quando tiver ali, o tímpano vibra. É como você já viu uma caixa de som vibrando, ó. Vibra ali, é parecido ali como um tímpano, né? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter no ouvido externo o pavilhão, a orelha, o meato auditivo, né? Que o meato auditivo é essa cavidade do ouvido, né? E vamos ter ali essa cavidade, vamos ter ela limitada pelo tímpano, tá? Então, o que a gente vai ter no ouvido externo? A gente vai encontrar a orelha, né? E o meato auditivo, tá? Que é o meato auditivo, ele é essa cavidade que tem a função de conduzir o som. Então, ali passa o som, o canal que conduz o som. Bom, vamos falar sobre o ouvido médio. O ouvido médio também é conhecido como cavidade tipânica. Nele a gente vai encontrar o tímpano, tá? Vamos encontrar a bigorna, o martelo e o estribo. O ouvido médio, ele tem uma cavidade que separa o ouvido externo do ouvido médio, tá? E isso é separado pelo tímpano. Então, o tímpano ele separa o ouvido médio do externo. Ele se comunica com o exterior pelo canal trompa de Eutáquio. Essa trompa de Eutáquio, ela está localiza assim na laringe, tá? Onde tem as amígdalas. No interior do ouvido médio existe o ar atmosférico. Então, no interior lá do ouvido temos ar atmosférico, que vai até a trompa de Eutáquio. Esse ar atmosférico, ele vai até a trompa de Eutáquio. Qualquer obstrução da trompa de Eutáquio vai causar alteração na pressão do ar que está acumulado dentro do ar atmosférico, que está acumulado dentro do ouvido médio. Isso vai resultar representado pela otobaropatia, tá? Bom, então vamos ver aqui o que é a tuba auditiva. A tuba auditiva, ela é a própria trompa de Eutáquio, né? Mais conhecida como trompa de Eutáquio. Então, ele é um canal que ele vai ligar a orelha média dos mamíferos, à laringe.
e ajuda a manter o equilíbrio da pressão do ar entre os dois lados da membrana timpânica. Essa trompa de Eutáquio abre e fecha, ela abre e fecha à medida que engolimos ou bocejamos, permitindo uma equalização entre a pressão do ouvido externo e do ouvido médio, tá? Então, vai ter ali uma equalização entre o ouvido externo e o ouvido médio. A laringe, a laringe como o tímpano se comunica com o exterior pelo canal da trompa de Eutáquio, e essa trompa ela está localizada na laringe. A laringe ele é um tubo cartilaginoso irregular que se une à faringe, que une a faringe e a tráquea, ok? Então, a laringe é um tubo que vai unir a faringe à tráquea, junto à tráquea. Sua estrutura ela permite o fluxo constante de ar, que está relacionado com a função de respiração e fonação, e possui diversos músculos, né? Próxima página. Vamos falar agora sobre o ouvido interno. O ouvido interno onde se encontra o estribo, né? No ouvido interno a gente encontra o estribo, os nervos auditivos e o caracol, que é a cóclea, tá? Esse caracolzinho. Então, a cóclea, o estribo e o nervo auditivo a gente encontra no ouvido interno. Bom, aqui a gente vê aqui a representação de todo esse sistema, né, auditivo, e como está dividido aqui nessa imagem, o ouvido externo, né, você vê o martelo, o canal, né, aqui a gente vê o canal, o ouvido médio, a bigorna, né, os tímpanos, os estribos, o ouvido interno, a gente vê o nervo auditivo, a cóclea, vê esse aqui como um caracolzinho, e o tubo de Eutáquio. Tá aqui o tubo de Eutáquio aqui no final, né? Bom, o ouvido interno, que é essa parte daqui, ela abrange os canais semicirculares, responsáveis pelo equilíbrio. Então, qual é o ouvido responsável pelo equilíbrio? O ouvido interno, tá? Que abrange os canais semicirculares responsáveis pelo equilíbrio. E o caracol, a cóclea ou labirinto, né? Que é esse daqui, onde se aloja o aparelho sensorial da audição, tá? Bom, vamos falar sobre o diafragma. O diafragma, ele é o principal músculo da respiração. Ele é responsável por separar a cavidade torácica da cavidade abdominal, tá? Então, ele é esse músculo, e limitando a cavidade torácica, né? Ele separa o tórax do abdômen. Os componentes mais importantes da mecanismo da respiração é o diafragma, porque ele é o principal músculo da respiração, tá? Bom, as costelas, que se articulam para trás da coluna dorsal e na frente dos ossos externos, que é denominado tórax, né, que é esse conjunto, né, de ossos, onde no tórax é onde se localiza o coração, os pulmões e os grandes vasos sanguíneos, como a aorta, veia pulmonar, veia cava, tá? Bom, nas veias e nas artérias e veias está o sangue circulante. Lembre-se, o sangue que vai circulando, levando oxigenação para o corpo e trazendo o sangue que é devolvido pelos órgãos, são as artérias e veias. Em média, um adulto tem um total de 5 litros de sangue circulante. Devemos atentar para os componentes da fisiologia. Bom, vamos diferenciar aqui agora, aqui nessa imagem que você está vendo ali, o homem cheio de veias e artérias.
quais são os principais vasos sanguíneos do nosso corpo? As veias são as veias e as artérias. Então, elas são os principais vasos sanguíneos, tá? Então, as artérias e as veias são vasos sanguíneos do nosso corpo. As artérias são vias rápidas e elas têm enorme quantidade de sangue em alta pressão. Já as veias, elas são lentas, porque elas, na verdade, elas funcionam mais como via de retorno, onde o sangue ele vai retornar, por exemplo, do coração depois que seu oxigênio se esgotou, tá? Próxima página. Próxima página. Vamos falar aqui sobre os órgãos internos. Temos o aparelho digestivo, que o aparelho é um conjunto de órgãos, tá? Então, no aparelho digestivo temos o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, pâncreas, fígado, vesícula biliar. E temos o aparelho urinário, tá? Que os rins, a uretra, a bexiga, a uretra, os ureteres, né? E também temos os órgãos internos o aparelho genital feminino, que temos no aparelho genital feminino temos a tuba uterina, os ovários, o útero, a vagina, e no aparelho genital masculino temos a próstata, o pênis, a vesícula, as seminais, os canais diferentes e os testículos. Próxima página. Bom, vamos falar sobre os rins. Os rins é um órgão muito parecido com o formato feijão. Ele tem cerca de 10 centímetros de comprimento e ele pesa 150 gramas, tá? Então, 10 centímetros de comprimento e 150 gramas pesa o rim. Ele está localizado no nível 12A da vértebra torácica e é uma das 3 primeiras vértebras lombares, tá? Então, ele está localizado em uma das 3 primeiras vértebras lombares. O rim ele é formado por uma cápsula constituída de tecido conjuntivo denso, uma região cortical e uma medular. A região cortical e a medular recebe o sangue da artéria renal e são drenadas pelas veias renais, tá? Temos aqui os órgãos do sistema excretor. O sistema excretor também é chamado de aparelho urinário e é constituído pelo rim, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. Bom, vamos falar da observação aqui. Citamos em conjunto o aparelho secretor e o reprodutor, chamamos de aparelho. Quando a gente cita o aparelho excretor e o aparelho reprodutor, nós chamamos de aparelho gênito-urinário. Bom, vamos falar sobre o olho humano. O olho humano ele é um órgão da visão no qual uma imagem óptica do mundo externo ela é produzida e transportada em impulsos nervosos e conduzida ao cérebro, tá? Vamos falar sobre as principais partes do olho. As principais partes do olho são a órbita, que é a cavidade óssea protetora, onde estão inseridos os músculos, nervos, vasos, aparelho lacrimal, e os músculos extraoculares, que são responsáveis por controlar o movimento dos olhos, tanto para cima quanto para baixo, quanto para o lado quanto para o outro, além de girar, né? O globo ocular, ele tem cerca de 25 milímetros de diâmetro e ele é responsável pela captação da luz refletida a toda volta. A luz, ela atinge a córnea, tá? Ela entra lá pela córnea, que é esse tecido transparente que vai cobrir a íris. E a luz agora, depois ele vai passar pelo mucoso, ele vai penetrar pelo globo ocular, pelas pupilas, atingindo diretamente o cristalino, que funciona como uma lente de focalização, convertindo, então, os raios luminosos para o ponto focal sobre a retina. Na retina, mais de 100 milhões de células que existem na retina,
fotossensíveis transformam a luz em impulsos eletroquímicos, que são enviados para o cérebro, pelo nervo óptico. No cérebro, mais precisamente na corteza visual, ocorre o processamento das imagens recebidas pelos olhos, completando então nossa sensação visual. O humo aquoso, também conhecido como líquido incolor, é um líquido que é incolor, composto de 98% de água e 2% de sais dissolvido. Sua principal função são nutrir a córnea e o cristalino e regular a pressão interna dos olhos. Esse líquido fica nas câmaras oculares entre a cavidade do olho, a córnea e o cristalino. E essas células fotossensíveis, que são essas células fotossensíveis, né, que elas são conduzidas ali, quando ela entra ali no cristalino, né, e convertindo, e ele converte esses raios luminosos em pontos focais sobre a retina, né? A retina, ela é onde a gente encontra essas células fotossensíveis, que são células receptoras de luz, né? Que são as células que recebem a luz, que constituem uma camada profunda. São cones, temos cones ou bastões, né? De acordo com a forma, os bastões são adaptados para a visão com pouca luz, né, que seria mais visão de noite, e os córneas para a visão com a luz, com intensidade, a visão a cores, então essa é para a visão mais de dia. Próxima página. Vamos falar sobre os pulmões. Os pulmões, nos pulmões ocorre a troca gaseosa através do sangue. Esse processo é chamado de hemotose, que é a troca gaseosa através do sangue. A hemotose ocorre quando o ar rico em oxigênio, proveniente da respiração, chega aos alvéolos pulmonares. Cada pulmão possui aproximadamente 150 milhões de alvéolos. Os alvéolos são estruturas em formas de sacos localizados ao final dos bronquiolos. Então, eles estão localizados ali ao final do bronquiolo. Bom, vamos falar sobre o coração. O coração é um órgão muscular oco, situado no centro do tórax. O coração tem dois lados, temos o lado direito e o lado esquerdo. Os lados direito e esquerdos do coração tem cada um deles átrio, câmara superior, que coleta o sangue e bombeia para a câmara inferior. Da aorta saem as coronárias, que alimentam o coração. As coronárias são responsáveis pela alimentação do miocárdio, que não pode ficar sem oxigenação. Quando ocorre a falta de oxigenação, este necrosa, ou seja, esse morre, né? Então, vamos ver aqui, ataque no coração. Ele é muito conhecido como ataque no coração, infarto agudo ou infarto agudo do miocárdio, que o miocárdio, lembrando que ele não pode ficar sem oxigenação, senão dá um ataque cardíaco, um ataque no miocárdio. Próxima página. Vamos falar sobre a circulação. Temos o sangue venoso e o sangue arterial. O sangue venoso ele chega pelas veias cavas superiores e inferiores até o átrio direito, passando para o ventrículo inferior através de uma válvula. Esse sangue é bombeado através de uma segunda contração para os pulmões, pela artéria pulmonar. O sangue arterial, o sangue que chega dos pulmões, atravessa a diastole realizada pelo átrio esquerdo, enviando a este através das veias pulmonares e passando para os ventrículos esquerdos sanguíneos, sangue oxigenado, onde está localizado a sistole vencular, onde o sangue é dirigido a várias partes do corpo através das artérias aorta e as suas descendentes.
Bom, vamos falar sobre os ossos, sobre a formação de ossos. Existe uma constante mudança na estrutura dos ossos por meio das células de crescimento e células mortais, tá? Temos a cavidade medular, que é a medula óssea, que é o tecido hematopoético, e o periosteo, que é a película de revestimento ósseo, e a hipefise, que é a hiperfise, que é a extremidade do osso, e a diafise, que é o corpo do osso. Temos aqui o esqueleto humano. A função do esqueleto é a sustentação, proteção dos órgãos internos, locomoção, produção de sangue, reserva de íons, que é a reserva de cálcio. A atmosfera, as porcentagens devem ser 78% de nitrógeno, oxigênio, vamos encontrar 21%, e dióxido de carbono e outros gases raros como argon, hélio, hidrogênio, vapor de água e etc. vão ser 1%. Próxima página. O aparelho que mede a pressão atmosférica é chamado de barômetro. Portanto, a pressão atmosférica a nível do mar ela deve ser de 76 mmHg, tá? Com a pressão parcial de cada um dos gases da atmosfera é a consequência da pressão atmosférica. À medida que subimos a pressão parcial de cada um dos gases, à medida que subimos a pressão parcial de cada um dos gases, se reduz. Então, à medida que a gente sobe, essa pressão parcial dos gases vai se reduzir. Desses gases, destaca-se o oxigênio, que é indispensável para a sobrevivência humana. A respiração é a troca de oxigênio e gás carbônico entre o organismo e o ambiente. A hematose é a ocorrência da troca de gases ocorrida no interior dos alvéolos pulmonares de O2 para CO2 e vice-versa. Então, a hematose ela vai ser a troca desses gases, O2 e CO2 e vice-versa, tá? Que ocorre nos alvéolos pulmonares. Nos mamíferos, a respiração está dividida em duas partes. Respiração interna, que se envolve a troca gaseosa entre o tecido e os vasos capilares, e a externa corresponde ao fenômeno ocorrido ao nível pulmonar, que permite a troca de gases entre o sangue e o ar atmosférico através dos alvéolos pulmonares. Próxima página. Vamos falar sobre a esquemática da anatomia pulmonar. O dióxido de carbono restante da queima de oxigênio pela célula, né? E o desequilíbrio. Então, o dióxido de carbono restante da queima de oxigênio pela célula. E o desequilíbrio é a hipóxia, que é pouco oxigênio, e a hipocapnia, que é pouco gás carbônio. Hipocapnia, pouco gás carbônio. Hipóxia, pouco oxigênio. Né? Lembrando que tem que ter um equilíbrio ali entre o oxigênio e o gás carbônico. Deve ter um equilíbrio, né? Para que a gente não tenha hipocapia, né? Que vai ser pouco gás carbônico, e a gente não possa ter também a hipóxia, pouco oxigênio. Bom, a capacidade torácica é formada pelas costelas, músculos intercostais pelos ossos externos e inferiormente separando a cavidade abdominal pelos músculos do diafragma. O diâmetro da cavidade torácica variada pela ação de elementos citados acima, a média normal de respiração é de 12 a 30 minutos sentado ou em repouso. A expirada idêntica à quantidade de gás, absorção é 500 metros cúbicos de ar. Vamos falar sobre a hemácia. As hemácias são os glóbulos vermelhos. As hemácias capacitam o sangue a transportar 100 vezes mais oxigênio
do que pode ser dissolvido em água, tá? Os alvéolos são pequenas bolsas formadas por membranas frágeis que estão entrelaçadas por uma série de vasinhos de sangue. A área total desses vasinhos é de 700 a 800 pés quadrados. Lei de Dalton. Quando nós atingimos grandes altitudes, a pressão do ar está muito baixa para fazer com que o oxigênio penetre na corrente sanguínea. O aeronauta, então, ele vai sofrer uma anóxia, tá? É uma palavra grega que significa anóxia, sem oxigênio. Caso a sua cabine não esteja pressurizada ou não dispõe de máscaras de pressurização, de máscaras de pressão, usa-se então frequentemente o termo hipóxia, que é a baixa oxigenação, tá? Baixa oxigenação, hipóxia. Sem oxigênio, anóxia. Em substituição à anóxia, recebemos que aquele termo nos exprime melhor a realidade clínica, que é a carência de oxigênio, e não a ausência total daquele gás, tá? Então, a hipóxia é baixa oxigenação, ele tem pouco oxigênio. A anóxia é a ausência total do oxigênio. Então, nessa circunstância, usamos hipóxia. Essa condição pode causar uma série de problemas ao nosso organismo, dependendo naturalmente do gás e a carência, né? A oxigenação do sangue é um mal que começa quando a saturação do oxigênio do sangue arterial cai para 95% de saturação, né? Então, se cai 95% de saturação, né? Se cai para baixo disso, né? É muito perigoso, pode dar hipóxia, né? Acima disso, acima desses valores, a gente pode ter uma hiperventilação, muito acima desses valores de 95, mas 95 é o valor ideal. Próxima página. Ao nível do mar, as condições normais do peso da atmosfera, que empurra as colunas de mercúrio para a altura de 760 mmHg de mercúrios, né? A uma altitude de 18 mil pés, o mercúrio sobe apenas cerca de 380 mmHg, ou seja, vai subir a metade, né? Porém, sobre as condições normais da atmosfera, né, a altura do mercúrio vai estar 160 mmHg. Porém, por exemplo, a 18 mil pés, o mercúrio vai subir só a metade disso, 380 mmHg. A 33 mil pés, a pressão é de 19 mm, ou seja, vai ser um quarto da pressão a nível do mar. O barômetro do avião, ele é o altímetro. E o que é o altímetro? O altímetro é um instrumento que vai registrar a pressão atmosférica em termos de pés acima do nível do mar. O ar atmosférico ele contém 21% de oxigênio, tá? Ou seja, desse 21% dos 760 mmHg de pressão atmosférica total é dada pelo oxigênio, tá? Então, uma parte desses 760 é dada pelo oxigênio. Ao nível do mar, a pressão do oxigênio corresponde a 160 mmHg. Então, a nível do mar, a pressão ali estável, a pressão do oxigênio vai ser de 160 mmHg, que isso é o equivalente a 21% do oxigênio dos 760 mmHg, tá? Então, você já vê, 21% dos 760, né? Se eu tenho 160 mmHg dos 760 mmHg, eu vou ter 21% de oxigênio, né, ali. Este fenômeno é chamado de pressão parcial. Então, a pressão do oxigênio
é a pressão parcial. A pressão parcial, por exemplo, do nitrogênio, é um dos outros gases inertes do ar e não são importantes, contanto que sejam aspirados na mesma quantidade que são exalados, né? Visto que a pressão do oxigênio é insuficiente para suprir as necessidades sanguíneas do corpo ao nível do solo. Sua pressão diminui na mesma proporção da pressão atmosférica, quando seu corpo sobe para altitudes mais elevadas, tá? Para o oxigênio ultrapassar a delgada parte dos saquinhos de alvéolo e penetrar no sangue, ele precisa de pressão. É necessária uma pressão de pelo menos 100 mmHg. Se ele estiver abaixo disso, ele não vai conseguir penetrar esses saquinhos dos alveolares e entrar na corrente sanguínea, tá? A 18 mil pés de altitude, a pressão parcial do oxigênio é de 80 mmHg. Comparando com 160, que é o nível normal do mmHg ao nível do mar, essa pressão é insuficiente para vencer a pressão interalveolar, interalveolar, que nome é esse? Então, com 80 mmHg, a gente não vai conseguir ultrapassar e vencer essa pressão, né? Que é de 100 mmHg, que é o mínimo, né? Para poder a gente conseguir, para que ele consiga penetrar esses saquinhos dos alveolares e entrar na corrente sanguínea. Então, 100 vai ser o mínimo. Se eu tenho baixo disso, é insuficiente. O oxigênio não vai conseguir penetrar, tá? Para conseguir aumentar o O2, é necessário aumentar a proporção de oxigênio de 21 para 42%. Isso é dobrar a pressão. Devemos dobrar a pressão para que a gente consiga, para que consiga esse processo acontecer. A sua pressão parcial estará de volta com 160 mmHg, que é o normal. Acima de 24 mil pés, a oxigenação do sangue cai abaixo do normal. Mesmo com os suprimentos do 100% de oxigênio nos pulmões, o ponto crítico é quando se alcança 40 mil pés, onde a pressão do oxigênio é apenas suficiente para manter a oxigenação do sangue dentro dos limites de segurança. Apesar do suprimento da oxigenação a 100%, o período no qual você pertence consciente acima desta altitude, a questão é questão de minutos, tá? O período pelo qual pertence de consciência, né, acima dessas altitudes, é questão de minuto. Nessa altitude, somente o uso de máscara sob pressão ou pressurização de cabine é compatível com a vida. E isso é a lei de Newton. Bom, vamos falar sobre as limitações fisiológicas da respiração. Temos a zona de vida normal. Essa zona de vida normal ela vai acontecer entre 6 mil pés, tá? Então, ali a gente não precisa de nenhum, a gente pode respirar normal. E temos a zona de reações compensadas, que é a zona de 6 a 12 mil pés. Essa zona, o mecanismo fisiológico natural, adapta-se a necessidades respiratórias determinadas pela diminuição da pressão parcial do oxigênio. Como se diminui um pouco o oxigênio lá, o organismo vai trabalhar para compensar. Assim entram os movimentos respiratórios mais profundos, mais frequentes, aumento da frequência dos pulsos, rendimento respiratório, baço, e a medula óssea lançam no sangue muito mais glóbulos vermelhos, as hemácias, né, para poder compensar. E tem as zonas de reações descompensadas, tá? Compensada, a gente ainda consegue compensar. Descompensada, situa-se a 12 mil pés a 24 mil pés. Nesta zona, todos os mecanismos fisiológicos que haviam sido solicitados entram em ação e, apesar de darem um máximo, como dão nas zonas descompensadas, que o organismo compensa,
E apesar de eles darem um máximo nesta zona, né, apesar deles darem o máximo, não conseguem manter os níveis normais ao natural para os fenômenos vitais. Então, os fenômenos vitais ali, eles não vão poder estar estável. Eles vão apresentar um organismo distúrbio, variações de funções, características anormais, que precedem a queda crítica das funções vitais. Nessa zona, na maioria das vezes, necessárias o uso de máscara e oxigênio. E temos as zonas de morte nas alturas, tá? Acima de 24 mil pés, e aí vai somente sendo possível sobreviver mediante o uso de respiração artificial, cabine pressurizada. Nessa fase, na fase das reações compensada, há uma compensação pelo aumento do volume respiratório, da frequência cardíaca, do número de glóbulos circulantes, né? Isso acontece na fase de reações compensadas. Porém, aqui, a hipóxia vai tomar conta do organismo rapidamente. Então, não vai dar nem tempo de... Nem existe a possibilidade ali de uma compensação do organismo, porque é rápido a hipóxia, e a hipóxia ela vai tomar conta do organismo, principalmente quando há anemia, falta de glóbulos vermelhos, né? Então, ali é a zona de morte mesmo, então, principalmente acima dos 40 mil pés, para lá, ali a pessoa realmente não consegue respirar. Próxima página. Temos o aeroembolismo. O aeroembolismo, ele é uma ocorrência que acontece na aviação comercial e ele é muito rara, tá? E ela é encontrada em emergências que acontece pela ruptura de janela, portas e cabines pressurizadas, falhas nos compressores. Isso acontece a 30 mil pés. O aeroembolismo é um tipo de disbarismo, também conhecido como doença da despressurização. Então, o embolismo é a doença da despressurização, é uma condição produzida pela súbita baixa de pressão atmosférica que ocorre nas altitudes acima de 300 mil pés. Seu efeito no organismo se caracterizam pelos sintomas gerados pela liberação de bolhas. Então, o aeroembolismo são essas bolhas que vão se formar no corpo humano, normalmente se encontram em dissorção nos líquidos orgânicos, no oxigênio, nitrógeno, gás carbônico, vapor de água, tá? A forma artrálgica, ou forma de bend no inglês, que significa curvatura, devido à postura que o indivíduo assume para diminuir a dor. Então, a forma artrálgica, né? Quando acontece aí o aeroembolismo, ele vai colocar ele vai se curvar ali, né? Para tentar diminuir essa dor dessas bolhas, né? Que vão aparecer. A forma puriginosa é a forma it, que do inglês vai significar coceira. Devido ao intenso purido que provoca, né, desses puridos, ocorre entre as coxas, então ele vai ocorrer uma sensação de coceira, né? Próxima página. Bom, vamos falar das formas nervosas. Quando os sintomas são principalmente decorrentes do sistema nervoso, os sintomas mais comuns é dor na cabeça e cefaleia. Mas também pode ocorrer a nevralgias, que são dores nos territórios de certos nervos. A parestésia, que é a alteração da sensibilidade, né? A parestésia, que é a alteração da sensibilidade, altera as emoções, como a ansiedade, alterações motoras, as paralisias totais ou parciais, as plégias,
podem ainda ocorrer distúrbios do equilíbrio tontura, distúrbios auditivos e distúrbios visuais. Forma pulmonar. A forma pulmonar é a mais rara delas, é a mais séria. O grau de prejuízo à circulação pulmonar pelas bolhas de gás pode ser mais severo, chegando a ser fatal. Nessa forma, podem ocorrer falta de ar, dor torácica, tosse e choque circulatório. Bom, vamos falar sobre as altitudes onde ocorrem a aerodontalgia. Variam entre 150 a 15 mil pés. Essa é uma dor que pode se tornar mais severa ou não com o aumento da altitude. A descida normalmente alivia os sintomas do aerodontalgia, né? E isso acontece muito por causa de um paciente de uma pessoa que tem algum tipo de cárie ou outras coisas que podem levar a essa dor, né? O aerosinusite maxilar, às vezes semelhante à aerodontalgia, que será vista diante, né? O estado patológico dos seios frontais, lembra dos seios frontais que a gente falou que fica localizado, são essas cavidades aqui que fica localizado, são na cavidade como é? Do crânio ou da parte mesmo das bochechas, né? Então, esses seios frontais, os seios frontais e os seios maxilares, produzidos pelo entupimento dos orifícios da aeração. Então, é entupido esses orifícios e é chamada de aerosinusite, né? Que vai causar ali uma dor muito forte, embora pareça que seja uma sinusite comum, vai ter ali um entupimento dessa parte, vai dificultar a respiração, pode adquirir caráter muito severo, principalmente na brusca alterações de pressão provocada pelo ascenso ou descida rápida. A equalização da pressão nos seios pode ser tentada pela a equalização das pressões nos seios, né? Nos seios frontais, maxilar, podem ser tentadas pela diglutição pelo ato de abrir ou soprar, né, com a boca fechando o nariz obstruído. Se os sintomas eles persistirem, deve ser feita uma pesquisa mais profunda das causas que estão provocando essa congestão, né, ou esse entupimento desses orifícios dos seios nasais, tá? Bom, vamos falar sobre a trompa de Eutáquio. É um tubo que permite a comunicação da atmosfera com o ouvido médio. É um tubo fino, cujo orifício externo está localizado na proporção posterior do canal nasal. Normalmente permanece fechado, embora o ar passe a transitar por dentro da fossa e vice-versa. Apesar disso, até a pressão interna e externa. Próxima página. Foi observado que os ritmos biológicos que se envolvem no curso de 24 horas igual a um nicteméreo, tá? São os ritmos cardianos. A temperatura do corpo, a alimentação urinária, as secreções das glândulas endocrinas, como a suprarrenal, certas variações do mecanismo e até mesmo o sono, né? Os ritmos menores são os infradianos, que são os ritmos menores, não se esqueça. Como os ritmos cardíacos e a respiração. A respiração são os ritmos menores, que são os ritmos infradianos. Os ritmos maiores, que são ultradianos, são os da fecundação
e a menstruação da mulher. A fadiga manifesta-se por mau desempenho profissional, que se expressa por displicência nas tarefas e serem executadas. A falta da frequência com compromisso da escala, simultaneamente diversos sintomas clínicos que começam a surgir, tais como dor de cabeça, cefaleia, falta de apetite, esquecimento, astênia, diarreia ou constipação, palpitações, irritabilidade, baixa capacidade de concentração, insônia. Próxima página. Não são todas as vibrações sonoras que o ouvido humano percebe, tá? O ouvido humano tem uma faixa de percepção de 18 Hz a 12.000 Hz. Abaixo de 18 Hz, que abaixo de 18 Hz, não? Ou Hz, estão os infrassons. Então, os infrassons, eles estão abaixo de 18 Hz, né? E acima de 12.000 Hz estão os ultrassons, que estão sendo usados em fisioterapia. A faixa sonora mais utilizada do homem em músicas e outras coisas é 500 Hz a 2.000 Hz, né? Hz. Então, de 500 Hz a 2.000 Hz, né? Que são, então, a gente utiliza mais esses sons, né? Essa quantidade sonora, essa faixa sonora, utilizamos até aí, mais ou menos, né? Quanto à intensidade do som, né? Num domínio ou escritório sossegado, por exemplo, a intensidade do som em um domicílio ou em um escritório sossegado alcança 40 decibéis, tá? Numa área residencial sossegada, a intensidade do som vai alcançar uns 60 decibéis. Numa conversação, 70 decibéis. Numa cidade de grande tráfego, 90 decibéis. A cabine técnica jatos modernos, menos de 85 decibéis. No interior da cabine de um quadrimotor, a pistão, 110 decibéis. Tá? Então, essa intensidade do som. No barco de prova motores, 120 decibéis a 130. A exposição a uma intensidade de 120 decibéis sem proteção de auriculares, isso vai trazer uma dor no ouvido. E se alcançar 140 decibéis, a gente pode até romper os nossos tímpanos. Então, o limite de conforto auditivo está em 85 decibéis. A gente vai sentir dor com 120 decibéis e 140 vai romper os nossos tímpanos. Próxima página. Vamos falar sobre o mal do ar. O mal do ar é o conjunto de sintomas caracterizados pelo desequilíbrio neurovegetativo, psíquico, sensorial, provocado pelos movimentos complexos do avião em voo. Então, o mal do ar vai ser aquela sensação lá, o avião vai ter aqueles movimentos verticais, laterais, né? Então, a gente vai ter aquele desequilíbrio neurovegetativo, psiquiátrico, sensorial, que vai ser provocado pelos movimentos complexos do avião em voo. Classifica-se no grupo das doenças cinéticas, chamadas de aerocinetose. Causas. O que causa o mal do ar, né? O movimento do avião, isso é, oscilações laterais e oscilações
de frente para trás, oscilações verticais, variações de velocidade, aceleração, desaceleração causa o mal do ar. Bom, vamos falar sobre a hiperventilação. Para que o sistema respiratório ele funcione bem, é necessário que haja, entre outras coisas, um perfeito equilíbrio entre o oxigênio e o nitrógeno. Quando por qualquer motivo se instale a hiperventilação, ou seja, um aumento das atividades respiratórias, que a hiperventilação é isso, é o aumento das atividades respiratórias, que venha a perturbar esse equilíbrio, o sistema respiratório ele vai entrar em déficit, tá? A hiperventilação leva a um enriquecimento do oxigênio e um empobrecimento dos níveis de dióxido de carbônico na corrente sanguínea. Tá? Quando isso acontece, a gente vai chamar de hipocapnia, que é a diminuição do dióxido de carbono no sangue. A hiperventilação pode acontecer por diversos motivos, mas na aviação, apesar de não ser comum, ela se instala com maior facilidade quando acontece voos por instrumento, uma situação anormal, quando a aeronave e seus ocupantes correm risco por conta de uma possível pane. Próxima página. Bom, os sintomas da hipóxia são muito parecidos com os sintomas da hiperventilação, tá? São muito parecidos. Bom, então vamos falar da hipóxia. A hipóxia é uma oxigenação deficiente. Lembrando que a anóxia a gente não tem oxigênio nenhum. E a hipóxia a gente ainda tem oxigênio, porém em déficit, né? Pouca oxigenação. Temos vários tipos. A hipóxia anóxica, que é a deficiência de oxigenação dos pulmões, e temos a hipóxia hipoxêmica, que é a deficiência de oxigênio com queda de pressão parcial. Quando cai a pressão parcial, por causa da despressurização, por exemplo, é muito comum acontecer a hipóxia hipossêmica, que é a queda parcial da oxigenação. Temos a hipóxia anêmica, que é a deficiência de transporte de oxigênio pelas torrentes sanguíneas, né? Isso acontece muito em hemorragia. E temos a hipóxia estrangulante e choque, que é a déficit de circulação sanguínea, que ocorre nas patologias cardíacas. E temos a hipóxia estótica, que o oxigênio vai chegar ali nos tecidos, porém, por envenenamento, pode ser por álcool, etílico, gás, seja lá o que for, ele não vai poder ser utilizado. Então, ele vai acontecer a hipóxia estóxica, né? Que é por envenenamento. Próxima página. Vamos falar sobre a despressurização. A despressurização, à medida que a gente vai subir, a pressão atmosférica vai diminuir. Logo, para permitir voos em grandes altitudes, usamos as aeronaves pressurizadas. Como se você estivesse voando em baixas altitudes, em um nível onde a pressão parcial do ar fosse suficiente para garantir uma boa ventilação e oxigenação ao tecido, né? Assim você consegue voar em grandes altitudes com aeronaves pressurizadas. Mas, se em grandes altitudes romper uma janela, por exemplo, abrir a porta, enfim, acontecer alguma dessas coisas, vai acontecer a despressurização brusca da cabine, ou seja, o ar vai sair rapidamente de dentro da cabine. Todo aquele ar que a gente tinha respirável, né, rico em oxigênio, ele vai ser despressurizado. Tá? Temos vários tipos. Temos a despressurização explosiva, que ela vai acontecer em 1 segundo, tá? Instantânea. A rápida, em torno de 10 segundos, e a lenta, que vai ser aquela perda lentamente, né? Que vai acontece acima de 10 segundos, né? Então, a gente tem um tempinho ali, né? Então, a tripulação, na despressurização explosiva, ali o tempo lá é mínimo, né? Quase nada. Na rápida,
também, né? Mas é ainda um pouco mais de tempo. E a lenta, né, também é perigosa porque as pessoas podem não perceber que está acontecendo a lenta. Porém, se perceber, aí eles conseguem fazer os procedimentos mais rápido possível. As máscaras vão cair, o piloto vai ascender até o patamar de segurança, que são os 10.000 pés, né? De segurança, ele vai descer até o patamar de segurança, e é isso. Próxima página. Vamos falar sobre as leis que estão ligadas à medicina aeroespacial, que é a lei de Henry. Ele diz que uma mistura de gás com ar, a quantidade de gás em solução em um solvente é diretamente proporcional à pressão parcial do nitrogênio existente no ar atmosférico. E a lei de Dalton, que é a lei dos gases, nos diz que a pressão total do gás é igual à soma das pressões parciais dos componentes. E a lei de Boyle-Mariotti diz que a temperatura constante, o volume do gás é inversamente proporcional à pressão que exerce sobre o gás.